sessão ordinária, dia 8 de março, vereadoras e vereadores discursaram pelo Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, quero saudar a todas as mulheres aqui presentes, a todas as minhas companheiras vereadoras aqui da casa, saudar a todas as mulheres de Guarulhos, de todo o Brasil, em especial também a nossa maior líder, que é a nossa presidenta Dilma. Quero falar aqui um pouquinho, nesse dia tão especial, da importância de nós mulheres fazermos uma luta pela democracia desse país. Nós não podemos aceitar um retrocesso, onde a gente não pode fazer a nossa luta, fazer as nossas defesas, fazer as defesas dos direitos de igualdade entre mulheres e homens. Muito tem se falado sobre a questão do gênero. Igualdade de gênero significa igualdade de direitos entre homens e mulheres. E no nosso país ainda, as mulheres ganham, exercendo a mesma função que os homens, cerca de 30% a menos na questão salarial. Então é muito importante que a gente faça uma luta para que a gente tenha verdadeiramente igualdade de direitos. Então não pode uma mulher ser motorista e um homem ser motorista da mesma empresa e a mulher, pelo fato de ser mulher, pela questão de gênero, receber 30% a menos do salário. Então nós amanhã vamos realizar nessa casa uma sessão solene para fazer uma homenagem às mulheres às 19 horas, mas não só para fazer uma homenagem às mulheres, para a gente poder fazer esse debate da questão do trabalho, da divisão justa, igualitária do trabalho, em todos os seus aspectos, especialmente no quesito do trabalho doméstico, que as mulheres ainda têm uma terceira carga de trabalho, mas também fazer esse debate na sociedade de que a gente tem que ter legislações mais firmes para que as mulheres tenham verdadeiramente igualdade de direitos e recebam os mesmos salários quando exercer as mesmas funções que os homens, que isso não seja permitido mais no nosso país. A petista professora Eneide também ressaltou a luta das mulheres por direitos iguais. Eu quero dizer e cumprimentar especialmente todas as mulheres que lutam pelas suas causas. Todas as mulheres que têm a capacidade de olhar um mundo de uma forma mais solidária, que tem capacidade de olhar o mundo com o direito que todos devem ter de igualdade, igualdade de direitos e igualdade em dignidade, para criarem as suas famílias e poder fazer das suas famílias aquilo que nós todos desejamos, que elas tenham a possibilidade de viver momentos mais solidários, mais igualitários e de uma forma mais justa. Eu sei que hoje, principalmente no momento que nós estamos enfrentando tantas dificuldades econômicas e políticas, o sentido que se dá à palavra luta, ela pode servir a vários instrumentos. Nem sempre o sentido que a gente dá à palavra luta é o sentido que a gente quer aqui expressar. Por isso, eu quero deixar claro que o sentido que eu dou a todas as mulheres que lutam é a defesa de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. É este projeto que eu e o meu partido, que neste momento sofre tanta perseguição, defende e vai defender sempre a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e inclusiva, de direitos para todos e não para alguns poucos. O vice-presidente do Legislativo, Dr. Laércio Sandes, do PMN, relembrou a origem da data comemorativa. Essa data ela tem um significado histórico, que muitos talvez não saibam por que surgiu. Essa data ela surgiu lá no idos de 1857, no dia 8 de março de 1957,
ainda nos Estados Unidos, em uma fábrica, em uma tecelagem, muitas mulheres lutavam pelos seus direitos, luta essa que ainda vem até os dias atuais. Aquelas mulheres naquela época, naquela localidade, 130 mulheres aproximadamente, deram a sua vida por uma causa. Elas deram a sua vida porque lutavam por melhores condições de trabalho, lutavam por mais respeito, lutavam por mais igualdade. Elas, naquela oportunidade, já trabalhavam por 16 horas diárias, em total desequilíbrio para com os homens. E face àquela luta, aquela insistência, houve repressão e foi instituída no dia 8 de março, muito tempo depois, em uma conferência na cidade de Copenhague, na Dinamarca, o dia 8 de março como Dia Internacional do Dia das Mulheres. Essa data só foi reconhecida pela ONU e pelos países ocidentais de um modo geral a partir de 1975, 1977. Então, essa data nós temos que tê-la como uma data muito mais relevante do que, como eu venho aqui dizer, o meu aniversário. Eu acho que é muito mais relevante e não pode ser uma data simbólica por si só. É uma data pelo luto dos direitos, pela luta de igualdade das mulheres. A gente sabe que, em que pese nós estarmos no século XXI, nós passamos ainda por muitas diferenças sociais. A gente que milita como advogado, a gente sabe que inclusive existe o preconceito até quando as mulheres precisam visitar os seus parentes nas cadeias. Aquele constrangimento que é imenso. Então eu acho que essa data é uma data muito relevante e nós temos que reconhecer a luta das mulheres, reconhecer a luta das vereadoras dessa casa e que não podemos deixar batido e colaborar sempre que possível, como essa Câmara que fez o esforço concentrado para fazer uma pauta temática em homenagem às mesmas. Então, parabéns a todas as mulheres, a todas as vereadoras, as funcionárias da casa, as funcionárias do município e todas as mulheres da cidade de Guarulhos. Parabéns a todas. Durante a Tribuna Livre, Rosângela de Lima falou sobre as conquistas das mulheres nas últimas décadas. Nos anos 50, como hoje em dia, há milhares de mulheres brasileiras que sustentam suas casas sozinhas, trabalhando ao mesmo tempo em que criam seus filhos, tentando dar a eles uma família sólida. Mesmo assim, neste Dia Internacional da Mulher, é muito importante reconhecer que a nossa situação melhorou muito nos últimos 30 ou 40 anos. Hoje temos mulheres dirigindo algumas das maiores empresas do país. Temos milhares de vereadoras, prefeitas, deputadas e senadoras. E pela primeira vez temos uma mulher na presidência da República, gostando-se dela ou não. Outro avanço muito importante, a violência contra a mulher já não é mais vista como uma coisa normal. Já temos uma lei, a Lei Maria da Penha, que pune com dureza os agressores de mulheres, mesmo quando a agressão acontece dentro de casa, o que por muito tempo era tolerada. Nesse Dia Internacional da Mulher, é sempre importante lembrar as pioneiras da luta pela igualdade dos direitos da mulher. Uma delas foi a bióloga Berta Lutz, que lutou muito para ser aceita como cientista, um terreno que até então era visto como exclusivo dos homens. Quero também lembrar a primeira deputada eleita no Brasil, a médica Carlota Pereira de Queiroz. E muito mais gente, a pintora Tarsila de Amaral, a jornalista Patrícia Galvão, a Pagu. Queria mesmo saber quem foi a primeira motorista de táxi do Brasil, para prestar uma homenagem a ela aqui, em nossa cooperativa. Não sei quem foi, nem sei onde ela está, mas mando um beijo a ela. Ela, como todas as outras que citei, trabalhou duro e lutaram muito para que os nossos direitos fossem reconhecidos. Grupos de moradores de diversos bairros da cidade protestaram durante a sessão. Ainda na Tribuna Livre, um representante do Parque Continental cobrou obras de infraestrutura no local. Queria me dirigir ao senhor presidente, Sou morador do Parque Continental 1,
ali fica localizado ali próximo ao Jardim Rosa de França. Sou feirante há 30 anos na cidade de Guarulhos e o povo tem sofrido, né? A cidade de Guarulhos tem sofrido e nós ali do Continental tem sofrido muito, né? Eu vou citar aqui, senhor presidente, 7 ruas, a quais eu trago aqui a indignação, o meu repúdio, né? A minha revolta, né? Contra essa política que não funciona na cidade de Guarulhos, que não funciona para nós moradores do Jardim Continental, do Parque Continental, onde ali nós estamos abandonados. Essa é a palavra, abandonado. Eu queria falar o nome dessas ruas, Rua José Ferreira Brandão, Rua Oscar Barbosa, Rua Wilson Gomes de Azevedo, Rua Oswaldo Getúlio, Rua Raul Vicentino, Rua Professor Milton Cruz, Rua Aparecido Ramos Shakira. Senhor presidente, essas 7 ruas, por incrível que pareça, elas já há 13 anos dessa atual governo, essa rua se encontra não asfaltada, não tem esgoto e não tem energia, né, elétrica, ou seja, não tem luz. Isso para nós, como moradores, há 40 anos aqui na cidade de Guarulhos, é uma indignação, né? Porém, a gente vem aqui usar esse espaço para trazer a vocês o conhecimento, porque alguns aqui vereadores já conhecem o problema desses moradores, já conhecem a dificuldade, ali acontece assalto, acontece mortes, roubo, se falar em dengue, então nem se fala, ali é um criador de dengue. Moradores contemplados pelo Minha Casa Minha Vida também se manifestaram pela demora na entrega do empreendimento. Claciene Cerqueira foi sorteada pelo programa em 2014, mas ainda não recebeu a casa prometida. Ele nos criou a expectativa de que naquele ano seguinte, 2015, as nossas moradias seriam entregues, né? Então, em novembro de 2015, nós fomos convocados lá para o Céu Pimentas, para ser apresentado o Portal Flora para nós. E existia aí uma possibilidade, uma expectativa de entrega já naquela época, em novembro de 2015, para dezembro, aniversário de Guarulhos. Ainda em novembro, houve os sorteios das unidades, onde nós fomos convocados novamente, a Adamastor houve lá o sorteio das unidades. A última data veio de um documento da Secretaria de Habitação, informando que as crianças ficariam nas escolas de origem como ouvinte até que nós mudássemos, né? E nesse papel também informa que a Caixa Econômica se comprometeria em entregar esse empreendimento ainda em março de 2016. Então, eu venho aqui, senhor presidente, pedir aos nossos representantes legais que sejam os nossos olhos, que acompanhem daqui para frente e que nos assegure esse direito que é nosso, a nossa moradia. Os apartamentos, as moradias estão prontos, que agilize esses procedimentos, porque o que está acontecendo é desumano, tem casa pronta, moradia pronta, o pessoal do Baquirivu está debaixo d'água. Então, vamos agilizar, antes de serem representantes, de serem técnicos, de falarem linguagem técnicas, sejam humanos. Então, fica aqui a minha indignação a esse processo lento, burocrático, e vamos analisar o que é realmente prioridade. Se trata de vidas, é desumano aquele pessoal do Baquirivu debaixo d'água e o sol, o tempo corroendo os brinquedos dos parquinhos onde nossos filhos poderiam estar brincando, onde a gente poderia estar morando. Então, fica aqui o meu apelo e volto a dizer, acredito que não é favor, é dever desta casa acompanhar isso. Alguns vereadores demonstraram apoio às reivindicações dos moradores. Até obstante esse problema que também atinge ali a região do Baquirivu, aqui também estão pessoas que foram contempladas nesse empreendimento do Portal Flora, presidente, que também são ali da região do Baquirivu. E, presidente, existem famílias que estão numa situação literalmente sem teto, presidente. E aí, a gente
A gente tem o problema das enchentes. Pessoal, eu preciso garantir a fala do vereador. A gente tem o problema das enchentes. A gente tem o problema das enchentes, presidente, que atinge esses moradores também da região do Baquirivu, que foram contemplados no Portal Flora. E, presidente, aqui, ninguém está para empurrar a responsabilidade para ninguém. Porém, o que se deve ser feito é cobrar prazo, presidente. E essa casa, pela comissão de habitação, presidida pelo vereador Romildo, onde fui convidado a participar por uma comissão de moradores também, nós fizemos hoje o encaminhamento do compromisso da Caixa Econômica Federal de entregar esses contratos até o dia 15 de abril. E aí, presidente, eu acho que a gente tem que ter seriedade, como foi bem dito aqui, no uso da tribuna por uma senhora, que nós sim somos representantes desse povo, presidente. Nós temos responsabilidade sobre isso sim, presidente. Eu acho que a gente não tem que tirar a nossa responsabilidade da reta, não. Porque era para ser entregue dia 8 de dezembro. Passou para janeiro, agora março e agora 15 de abril. Eu acho que se esses contratos não forem entregues até o dia 15 de abril, presidente, essa casa deve tomar medidas efetivas para que isso possa ser cobrado. Porque o espaço para o diálogo já existiu, presidente. A população daqui da região do Taboão veio aqui expressar a sua indignação. Agora o que está acontecendo nessa casa aqui, senhor presidente, pelo que eu estou vendo pela liderança aqui da base de sustentação, é que tem aqui uma manobra para ninguém aqui se manifestar. Mas nós vamos se manifestar sim. Vamos se manifestar hoje, terça-feira, vamos se manifestar quinta-feira, vamos se manifestar todas as sessões aqui. Até que o prefeito municipal de Guarulhos, o secretário de Trânsito e Transportes, ele faça realmente a sua função, que é legislar. Na realidade, os vereadores têm que estar do lado do povo, não contra o povo. Agora é o seguinte, nós vamos fazer aqui um trabalho voltado para a situação. Com os protestos exaltando os ânimos na galeria, a sessão chegou a ser suspensa por 15 minutos. Na retomada dos trabalhos durante o grande expediente, Geraldo Celestino e Romildo Santos, ambos do PSDB, anunciaram que trancariam a pauta da sessão. Enquanto o secretário Zanetta permanecer nessa administração, irei obstruir regimentalmente as sessões da Casa, irei discutir os requerimentos, vou encaminhar a votação e vou justificar o voto, enquanto esse secretário permanecer no quadro de funcionário, de secretário, de funcionário de confiança do prefeito Sebastião Almeida. E eu tô junto com o vereador Geraldo Celestino, todos os requerimentos dessa casa eu vou discutir, vou encaminhar e vou justificar. Enquanto o prefeito municipal de Guarulhos não chamar o secretário de Trânsito e Transportes, o senhor, vereador, o seu problema é com o Zanetta, o meu é com o secretário de Transportes, porque tem 14 ruas da minha região que assinaram o contrato dia 14/6/2014, há 21 meses, e até hoje o dinheiro está liberado lá, 108 milhões, e as pessoas estão no barro. Enquanto o prefeito municipal não iniciar as obras na Rua dos Estagiários, na Gama, na Vega, na Meteorito, na Ursa Maior, na Bananal, na Martim Júnior, na Santo Estevão, na Ramos do Campo da Paz, na Altamira, na estrada no Caranguejo, na Violeta e na Bom Jesus, esse vereador vai tomar muita água e vou travar essa sessão da Câmara, porque é regimental, é regimental. Apesar dos debates em plenário, nenhum item do grande expediente ou da ordem do dia foi votado.